Capítulo 3. Se eu fosse me tornar um especialista. Antes de seguir Jian Xiaorou, Yi Yun nunca esperou que sua casa fosse assim. Quando Yi Yun viu originalmente o portador da espada montado naquela fera enorme, ele imaginou que esse mundo era um mundo cheio de especialistas em artes marciais voadoras, com elites de todos os tipos de grandes clãs. Tendo atravessado o túnel misteriosamente, se ele pudesse se envolver em um grande clã ou seita, ele poderia aprender artes marciais um dia. Mesmo que não tivesse talento, ele ainda poderia sobreviver sem preocupação. No entanto, ao ver a casa de pau a pique à sua frente, Yi Yun quase desmaiou. No passado, Yi Yun tinha ido a vilarejos rurais, e as casas que ele viu lá eram muitas vezes melhores do que a casa que estava diante dele agora. Essa casa espartana era feita de lama e pedras. Além de uma mesa, 2 bancos, 2 camas velhas e um fogão, não havia mais nada. Um fogão, não havia mais nada. Jian Xiaorou pegou carona com Yi Yun até a casa. Yi Yun não estava acostumado a ser carregado por uma jovem. Ele havia se esforçado para descer algumas vezes, mas seu corpo estava muito fraco. Apenas alguns passos o cansavam e, então, Jian Xiaorou tinha que pegá-lo de novo. Yi Yun se sentiu envergonhado pelo fato de um homem como ele ter que ser carregado por uma garota tão jovem. Yun, você deve estar com fome. Jian Xiaorou disse ao colocar Yi Yun em uma das camas de madeira. Embora ela estivesse suando muito, seu rosto estava cheio de energia. Ela estava naturalmente feliz. Ela estava naturalmente feliz pelo fato de seu irmão mais novo ter voltado dos mortos. Yi Yun olhou para as roupas suadas de Jian Xiaorou. Embora seu corpo fosse magro e leve, a viagem tinha sido de pelo menos 3 ou 4 quilômetros. Jian Xiaorou, que tinha cerca de 15 anos de idade, ter que pegar carona com ele esporadicamente não foi nada fácil para ela. Se fosse uma garota de 15 anos da Terra, simplesmente andar de mãos vazias por 3 a 5 quilômetros a teria cansado completamente, sem falar em dar carona a alguém. Sim. Um pouco. Yi Yun moveu seus lábios ressecados. Essas foram as primeiras palavras que saíram de sua boca. Desde que ele foi transportado para este mundo. Originalmente, ele pensou que usar um idioma que não fosse o seu seria difícil, se não impossível. Mas, surpreendentemente, foi tão fácil. Como usar seu idioma nativo? Eu vou preparar a refeição, disse Jian Xiaorou com um sorriso. Ela limpou delicadamente a lama do rosto de Yi Yun antes de puxar um travesseiro para Yi Yun descansar e cobri-lo com um cobertor fino. Ela cobriu Yi Yun de uma maneira hábil e gentil, deixando-o em transe. Essa garota claramente não era sua irmã, mas devido ao fato de ela ter lhe dado uma carona, bem como o cuidados meticulosos que ela lhe dava, ele lentamente começou a desenvolver sentimentos ternos por ela. Yi Yun queria ajudar Jian Xiaorou a acender o fogo do fogão, mas ela insistiu para que ele ficasse na cama. Você acabou de se recuperar de uma doença grave, tome cuidado para não pegar um resfriado. Deite-se aqui, a irmã voltará logo, disse Jian Xiaorou enquanto levantava um saco de grãos quase vazio. 15 minutos depois, Jian Xiaorou colocou a mesa de madeira quebrada em frente à cama. Sobre a mesa havia uma tigela grande de mingau de arroz, 2 frutas silvestres desconhecidas e uma tigela de vegetais silvestres cozidos. Vegetais selvagens cozidos. Yi Yun estava morrendo de fome há dias, então seu estômago começou a roncar no momento em que ele viu a comida. Yi Yun estava desejando carne de porco ou frango assado, ou pato e peixe. Só de pensar nisso agitava o estômago de Yi Yun. Como posso saciar minha fome extrema com isso? Ele engoliu uma grande porção de mingau. Seu estômago vazio reagiu, deixando-o ainda mais faminto. Mais fome.
Ele comeu algumas bocadas de mingau e alguns dos vegetais cozidos sem óleo. Os legumes. Os vegetais eram tão amargos que ele até teve dificuldade para engolir mais comida, apesar de sua fome extrema. Enquanto Ion tinha dificuldade para engolir uma refeição tão intragável, ele notou que Xiaorou estava olhando para ele sem comer. Ele sem comer e, curioso, perguntou: "Por que você não está comendo?" "Eu comi um pouco antes de encontrar você", gaguejou Jian Xiaorou enquanto ficava branca. E Ion fez uma pausa. Ele se lembrou que Jian Xiaorou estava no cemitério por volta das 3 da tarde. Tarde. Como ela poderia ter comido até então? De repente, ele se deu conta de que até mesmo alimentos como esse provavelmente não eram fáceis de obter. Que tipo de mundo é esse? Com especialistas fortes montando bestas selvagens, mas havia pessoas pobres que passavam fome. Ion empurrou a tigela de mingau para a frente e se levantou para verificar o saco de grãos no canto da casa. Como esperado, o saco de grãos já estava vazio. Ion percebeu que o mingau que Xiaorou normalmente preparava era ainda menor em quantidade. Por causa de sua ressurreição, Xiaorou cozinhou propositalmente mais mingau para um homem enfraquecido. Para amamentá-lo. "Estou cheio." "Você come um pouco", disse Ion enquanto empurrava a tigela para Jian Xiaorou. Por um lado, ele havia perdido o apetite, por outro, não podia aceitar que uma garota tivesse que se abster de comer. Comer só para alimentá-lo. Ele lamentou em seu coração se ainda era possível retornar ao seu mundo a partir desse mundo alternativo. Se realmente não fosse possível, ele queria encontrar uma oportunidade de treinar e se tornar um especialista em voo rasante. Mas, pelo que parece, a sobrevivência era um problema. Ele poderia até morrer de fome antes de pesquisar qualquer coisa. "Eu não estou com fome", disse Jian Xiaorou teimosamente. "Amanhã é o dia em que eles distribuem as rações. Então podemos conseguir um pedaço de carne. Vou prepará-la para você." O rosto de Jian Xiaorou corou no momento em que ela mencionou a distribuição de rações. Estava claro que ela esperava muito por isso. E Ion ficou em silêncio. Na Terra, ele sentia que a vida era difícil. Mas comparado a esse mundo alternativo, esse tipo de vida era incomparável. Com comida insuficiente e o perigo constante de morrer de fome. A vida era realmente difícil. Era realmente torturante suportar a fome. No meio da noite, uma brisa noturna soprou lentamente enquanto os sapos escondidos na grama do lago coachavam. E Ion ainda estava acordado. Ele se apoiou na cama, imerso na luz da lua. Ele se remexeu e ele se revirava enquanto segurava o misterioso cristal roxo. Foi tudo por causa do cristal roxo que fez com que ele saísse do corpo da montanha em colapso. Esse pequeno cartão de cristal era inquestionavelmente um tesouro. Se ele o estudasse, poderia ser potencialmente benéfico de alguma forma. Esse mundo alternativo estava cheio de perigos para as pessoas normais. Mas, ao se lembrar, o homem de meia-idade que montava a enorme fera no deserto tinha uma aura de comando. Em comparação com as pessoas que sofriam, as diferenças eram como o céu e a terra. Se eu me tornasse um especialista, poderia ser livre. No mínimo, eu não passaria fome. Ion tocou seu estômago ao se lembrar de como ele conseguiu dar um pouco de seu jantar para Jian Xiaorou. Como ele ainda era uma criança em crescimento, o mingau já havia sido digerido há muito tempo. Digerido, ele já estava com fome novamente. Ao sentir o vazio em seu estômago, o cristal roxo liso e frio em sua mão começou a espalhar um leve frescor, como se... E Ion de repente percebeu algo. Ele se levantou da cama e ficou olhando para o cristal púrpura. Um sorriso extasiado surgiu em seu rosto. Após um exame cuidadoso,
Liu notou que pequenos e fracos pontos de luz roxa cercavam o cristal roxo. Esses pontos de luz apareceram do nada e flutuaram lentamente no cristal púrpura antes de desaparecerem, como se o cristal púrpura tivesse se transformado em um objeto de luz. Desaparecerem, como se o cristal roxo estivesse absorvido. Esse processo continuou indefinidamente enquanto o brilho do Purple Crystal se tornava um pouco mais intenso. Qual é o significado disso? Essa descoberta fez com que a respiração de Ion acelerasse. À medida que o brilho do cristal roxo se tornava mais intenso, Ion sentia o cristal roxo ficar mais frio. Essa frieza única subiu por seus braços e por todos os seus membros, como se a luz milagrosa tivesse limpado o cristal roxo. Seu corpo. Isso refrescou completamente. Ion se lembrava dessa sensação. Enquanto estava cavando para sair da caverna, ele sentia essa frescor sempre que ficava sem fôlego. Ela o rejuvenescia com força sempre que seu corpo estava falhando. Ion sabia que, para uma pessoa viver e se mover, isso se devia à energia que era fornecida ao corpo, permitindo que ele se renovasse. Permitindo que ele se renovasse. Sem comer, não haveria nutrição. Naturalmente, também não haveria energia e, no final, resultaria em inanição. Completar um túnel tão longo sem comer ou beber durante dias, com condições de trabalho intensas, requer uma fonte de energia. Esse frescor deve ser o cristal roxo que lhe fornece energia vital. Pensando bem, quando ele descobriu o cristal púrpura na caverna, o cristal púrpura estava emitindo um brilho fraco. Crystal estava emitindo um brilho fraco como uma pérola noturna. No entanto, depois de entrar nesse mundo estranho, o brilho do cristal roxo enfraqueceu. Isso poderia ter sido o resultado do esgotamento de energia. Mas agora, o brilho do cristal roxo estava começando a se recarregar e a ficar mais forte. O que poderia ser? A fonte de energia que estava recarregando o cristal roxo? E observou cuidadosamente e percebeu que esses pequenos pontos vagos formavam uma superfície que levava para fora da janela. A janela parecia que vinha da luz das estrelas. A luz das estrelas era a fonte de energia que recarregava o cristal roxo? Ion pensou por um tempo e pulou da cama. Ele foi até o fogão e pegou um pouco de carvão em brasa. Acendeu um punhado de grama e observou como as chamas amarelas dançavam. Ion colocou cuidadosamente o cristal roxo no fogo ardente. A teoria de Ion era simples. Se o cristal púrpura pudesse absorver a energia da luz das estrelas, ele poderia. Talvez pudesse absorver a energia de seus arredores? O fogo, que é uma forma de energia no entendimento de Ion, era provavelmente mais forte do que a luz das estrelas. Se o cristal roxo absorvesse a energia das chamas, ele poderia ser mais rápido. Ion não considerou nenhuma vez a possibilidade de que as chamas pudessem destruir o cristal roxo. Mas, não importava o quanto Ion queimasse o cristal roxo não mostrava nenhuma mudança. Nem ele podia sentir o cristal roxo ganhar calor. O cristal roxo era como um bloco de gelo que não podia derreter. Era frio ao toque mesmo depois que o fogo de carvão se extinguiu. O fogo do carvão ter se apagado. Ion balançou a cabeça e abandonou o experimento. Ele decidiu se aventurar do lado de fora da casa. A luz das estrelas lá fora seria mais densa e poderia fornecer mais energia ao cristal roxo. Se o cristal roxo fosse preenchido até a borda com energia, que tipo de mudanças ele poderia trazer? Ion antecipou ansiosamente o pensamento. Ion abriu a porta da casa e a porta do pátio antes de fechá-las cuidadosamente atrás de si. Ele estava com medo de acordar a irmã que estava no quarto ao lado. Mas quando Ion entrou no pátio, ele ficou um pouco assustado. Ele viu uma garota vestida de verde, sentada sob uma árvore não muito longe dele.
Ela estava polindo cuidadosamente uma ponta de flecha. Ponta de uma flecha. A ponta fria da flecha refletia a luz fria da lua no rosto delicado da garota, como se a encobrisse em uma camada de fios de prata. Ao lado da moça voavam dezenas de vagalumes, como se estivessem rodeando uma deusa. Jian Xiaorou? Yi Yun viu uma pilha brilhante de flechas ao lado de Jian Xiaorou. Cada flecha era bem fabricada, com uma ponta de flecha afiada. Isso é. Embora Yi Yun não soubesse nada sobre armas, ele podia apreciar a elegância dessas flechas. Yun-ir, por que você se levantou? A noite está muito úmida e seu corpo acabou de se recuperar. Volte para a cama. Jian Xiaorou se levantou imediatamente com a intenção de mandar Yi Yun de volta para casa. Casa. Irmã, por que há tantas flechas? Perguntou Yi Yun, curioso. Jian Xiaorou não parecia. Sabia armar um arco. Isso é para a troca das rações de amanhã. Sempre foi assim. Jian Xiaorou olhou para Yi Yun de forma estranha. Oh! Yi Yun obviamente não estava ciente disso. Misteriosamente, ele havia entrado em um túnel nesse mundo. Ele entendia as palavras e a linguagem, mas não tinha uma única pista sobre a vida de Yi Yun. Todas as suas memórias eram suas. Isso se assemelha a pessoas que sofreram amnésia após um ferimento na cabeça. Embora um amnésico perdesse sua memória sobre os eventos, ele não perderia suas habilidades linguísticas. Yi Yun havia pensado há muito tempo em uma desculpa perfeita, explicando: Irmã, eu morri uma vez, então há algumas coisas que não consigo lembrar. Você não consegue se lembrar? Perguntou Jian Xiaorou assustado. Yi Yun havia caído da parede de uma montanha. Montanha enquanto colhia ervas e quebrou os ossos. Ele então ficou de cama por um tempo antes de sucumbir aos ferimentos. Sucumbir aos ferimentos. Ele pode ter machucado a cabeça naquela época. Pensando nisso, o coração de Jian Xiaorou ficou dolorido e preocupado. Yun-ir, você. Eu estou bem. Yi Yun rapidamente parou Jian Xiaorou. Ele queria acabar com as preocupações dela. Irmã, me conte sobre este mundo e sobre o homem de meia-idade que montava aquela fera enorme. O que está acontecendo? Há tantas coisas que eu não me lembro. Desperte o seu potencial global com o curso Inglês com a Gringa. Você já se pegou sonhando com aventuras em terras distantes, explorando culturas fascinantes, ou construindo uma carreira internacional de sucesso? O inglês é a chave que pode abrir todas essas portas, e o nosso curso Inglês com a Gringa é o seu guia para alcançar seus sonhos mais ambiciosos. Imagine o poder de se comunicar em inglês com confiança. Você será capaz de viajar pelo mundo sem barreiras linguísticas, ter acesso a oportunidades de carreira globais, conectar-se com pessoas de diferentes origens e culturas, aprender com recursos internacionais, como livros, filmes e sites. Agora, pense em todo o potencial que você desbloquearia ao aprender inglês com a Gringa. Aqui está o que torna nosso curso especial. 1. Imersão total em inglês. Nossas aulas são ministradas por instrutores nativos, garantindo que você se exponha ao idioma de uma maneira autêntica desde o primeiro dia. 2. Aprendizado divertido e eficiente. Com a abordagem inovadora da Gringa, você aprenderá de maneira envolvente e se surpreenderá com o quão rápido progride. 3. Suporte personalizado. Nossos instrutores e equipe de suporte estão sempre disponíveis para ajudar a tirar suas dúvidas e oferecer orientação personalizada. 4. Flexibilidade total. Adaptamos nossos horários para se ajustar à sua agenda lotada, garantindo que você possa aprender inglês no seu próprio ritmo. 5. Resultados garantidos. Temos orgulho em ver nossos alunos conquistarem a fluência e alcançarem seus objetivos, e estamos confiantes de que você também terá sucesso. Aprender inglês com Gringa é mais do que uma simples aquisição de habilidades, é um investimento no seu futuro, na sua liberdade e na realização de seus sonhos.
Afinal, o inglês é a linguagem dos sonhadores, dos visionários e dos que estão prontos para conquistar o mundo. Não espere mais para começar sua jornada rumo à fluência em inglês. Junte-se a nós no Cursos Gringa e descubra um universo de possibilidades que se abrem diante de você. Seu potencial global está a um clique de distância. Pronto para se tornar um cidadão do mundo? Comece hoje com Gringa. Inscreva-se agora e dê o primeiro passo para alcançar os seus sonhos. O mundo está esperando